Pastor Cristiano. Pastor Hector vai orar por mim. Eu orou por mim na Tijuca, você vai orar por mim de novo aqui. Es una honra poder orar por este vaso aquí. Yo quiero estar usando también. Maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti porque estamos, Senhor, em Tua casa de oração. Eu te peço, Senhor, que o anjo, Senhor, que já está aqui na posição, ao serviço de Tu servo, possa ele, Senhor, a liberar a palavra, o anjo, Senhor. Vai, Senhor, trabalhando em cada coração. Usa tu servo, Senhor, como uma antorcha de fogo, Pai, para que essa palavra venha avivar em nossos corações, Deus. Blinda ele, blinda sua família, porque ele está aqui trabalhando na tua obra, Senhor Deus. E eu declaro na vida dele, Senhor, meu Deus, as tuas bênçãos, Senhor, meu Deus, que venha se derramando como rio, Senhor, meu Deus, que faça fluir nele, Pai. Senhor, meu Deus, que a espada que está nas mãos dele venha ser usada hoje para cortar toda doença, toda enfermidade, toda maldição, todo aquele, Senhor, que está atrapalhando a nossa vida espiritual em todas as nossas áreas e assim também no mundo espiritual, Senhor. Eu te agradeço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quantos estão felizes aí? Pode dar um glórias a Deus, um salve de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Amém? Uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Deus tem algo tremendo para nós aqui nessa noite. E a minha oração é que você fique grudado nessa cadeira aí. Que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Glórias a Deus. Antes de eu compartilhar com você o tema da mensagem, que eu gosto de dar tema, né, para as minhas mensagens sempre, eu quero contar a você, a gente vai ler dois textos. Primeiro, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo número 3, 13 até o 14. Filipenses 3, do 13 até o 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 8. A gente vai ler do 28 até o 34. Evangelho de Mateus, capítulo número 8, do 28 até o 34. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão, né? E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Amém? Glórias a Jesus. Amados, eu quero colocar um tema para essa mensagem. Hoje a gente vai falar sobre o outro lado da margem. Amém? Amém. Quando vocês estavam aqui, quando a pastora Helena pregou no domingo passado, né?
A mesma palavra que ela pregou no domingo passado, ela pregou ontem lá em Tijucas, né? Ela estava contando para mim. E ela pregou, né, para aqueles que estavam aqui, vão se lembrar, e aqueles que não estavam, eu vou refrescar a memória de vocês. Né? Primeiramente eu quero agradecer, né, meu pai e minha mãe pela oportunidade. Né? Para quem não sabe, esse casal jovem de pastores, esses são meus pais. Né? Eu sou o filho mais velho, né, o primogênito da família. E para quem não sabe, a minha mãe pregou aqui, né, pastora Mena, domingo passado, sobre que Jesus quer nos levar para outra margem. Né? Jesus quer nos levar para um novo nível, pastor Hector. Né? Ele nunca conta que vai ter uma tempestade, mas a gente já sabe que vai ter tempestade no meio do caminho. Né? A gente que já está servindo a Deus há muitos anos, né, pastor Alice? A gente já sabe que vai ter a tempestade, mas a gente já sabe também que ele vai acalmar. Né? E a gente já sabe também que ele vai levar a gente para o outro lado. Amém? E hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o que tem no outro lado. Diga assim comigo, pastor. Se você falar de um jeito, eu vou responder. Desse jeito aí está tudo fraco. Diga assim, pastor Christian. Se é tão importante ir para o outro lado, passar de nível, o que tem lá? Do outro lado. Amém? Aleluia. Nessa noite você vai ficar sabendo, né, o que você vai encontrar do outro lado. Amém? Porque Jesus quer nos levar para o outro lado. Ele quer graduar você. Ele quer levar eu e você para um novo nível. É uma graduação. Assim como na escola, você passa por testes e você vai passando de nível. Você entra numa primeira série, depois vai para uma segunda, depois para uma terceira, quarta série, quinta série, sexta série, agora vai até o 9º ano, né? Aqui no Brasil, depois você vai para o 2º grau, primeiro, segundo e terceiro do 2º grau, aí depois você vai encarar uma faculdade, e se você quiser continuar estudando, você vai fazer uma pós-graduação, e se você quiser continuar estudando, você vai fazer um mestrado, e se você quiser continuar estudando, você vai fazer um doutorado, e se você quiser continuar estudando, você vai fazer um pós-doutorado, né, que é chamado de pós-doutor. Então, no mundo espiritual, amados, se no reino dos homens, no mundo dos homens, existe toda essa graduação, toda essa evolução, você não acha, não pense você, que no reino do Espírito, né, Deus ia ficar, né, deixando a desejar para os homens. Eu pergunto para você, quem é mais excelente, né, Deus ou os homens? O reino do Espírito ou o reino dos homens? É óbvio que o reino do Espírito é muito mais excelente. E se no reino dos homens existe toda essa evolução, né? E o mundo requer isso de você, né, irmã Alice? O mundo requer. Né? Eu conversava com alguém essa semana, que a pessoa estava dizendo, não sei se eu vou fazer faculdade, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. E eu falei para aquela pessoa, se você não quiser fazer, você não precisa fazer, você não é obrigado a fazer. Né? Quem aqui tiver a oportunidade de ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, você vai ver que no livro o pai rico incentivava o filho a não estudar, só se dedicar para o negócio. Né? E o pai pobre incentivava o filho a estudar. Né? No livro, o pai pobre, que estimulou, o pai rico, né, estimulou o filho a se dedicar ao negócio, aquele guri se destacou mais. Né? Isso eu falo para minha filha. Minha filha hoje tem 17 anos de idade e já tem um negócio próprio dela. Né? Que vai de vento em popa. Já está guardando dinheirinho para o casamento dela. Mas, se a gente conseguir juntar o útil ao agradável, é o melhor. Né? Pegar o conselho do pai rico e o conselho do pai pobre. Estudar e também trabalhar. Seria o ideal. Né? Então eu falava para aqueles jovens, se você não quiser estudar, você não é obrigado. No entanto, o mundo que a gente vive, ele requer o estudo. Ele requer o conhecimento, a busca pelo conhecimento. O mundo que a gente vive, ele é exigente. E por que a gente acha que com Deus vai ser diferente? Né? Com Deus não é diferente, amado. Deus também espera que a gente possa crescer. Por isso Ele está tão preocupado em nos levar para outro nível. Ele quer nos levar para outra margem. Agora, para eu chegar na outra margem, amados, para me subir de nível, para me
renovação de Deus, existem algumas exigências. Quantos querem ir para o outro lado da margem? Quantos querem passar de nível? Quantos querem subir? Pastor, eu quero crescer na vida. Aleluia. Então se prepara aí, meu irmão. Segura bem na cadeira. A primeira coisa que eu vou precisar, antes de passar de nível, ir para outro nível, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai declarar: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira coisa, antes de passar do nível, você vai precisar largar o velho. A palavra de Deus, que Deus não derrama vinho novo em odres velhos, porque senão entornam-se os odres, rompem-se os odres. Então Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Não tem como desejar o novo num recipiente antigo. Eu preciso permitir que o oleiro Jesus, na terra da cerâmica, todo mundo sabe o que é oleiro, aleluia? Irmã Vera, né? Eu gostava da época que eu vinha pregar aqui em Canelinha e tinha aquela imagem do oleiro lá com aquele vaso de barro, né? Aí eu adorava, vou falar que todo mundo sincronizava, né? Mas está sincronizado, né? Então a primeira coisa, eu preciso deixar de quebrar o vaso velho e fazer um vaso novo. Não tem como ir para o novo no recipiente velho. E quebrar, romper com o velho, pastor Alice, dói. Dói porque é a síndrome de Gabriela, né? Eu aprendi assim, irmã Bahia. Né? Minha mãe me ensinou assim, meu avô, minha avó, minha tataravó. Assim disseram que era o certo. Mas se eu disser para você que algumas coisas que nós aprendemos com os nossos antecedentes, nem tudo estava 100% no coração de Deus. E à medida que Deus vai, embora que eu sou privilegiado, né? Que eu nasci numa família de princípios, né? Então lá, embora a gente não conhecesse tudo que a gente conhece hoje, mas desde criança, que é certo, que é errado, o que não é teu não mexe. Já contei um testemunho, né? Com 10 anos de idade, lá na cidade de Blumenau, meus pais visitando meu tio Dari, eu fui comprar picolé do menino, o menino me deu o troco errado. E eu não vi que o troco estava errado, pastor Hector. Depois que o menino foi embora, eu fui conferir o troco e eu vi que ele tinha me dado troco a mais para ele. Eu, com 10 anos de idade, saí nas ruas de Blumenau, procurando rua por rua, até achar o menino para devolver o troco que não era meu. Eu tinha 10 anos. Hoje eu tenho 49. Com 10 anos eu já tinha aprendido. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Amém? Então, mas ainda assim, nem tudo que a gente aprende está sincronizado. Então eu preciso romper com o passado. E romper com o passado, amados, significa também deixar algumas pessoas para trás. Todos os homens da Bíblia que passaram de nível tiveram que cortar o cordão umbilical com algumas pessoas. Moisés, quando ele foi subir de nível, quando ele foi subir para a glória, para a verdadeira Canaã, que manda leite e mel, o céu, a terra prometida, a verdadeira terra prometida, ele precisou se despedir de Josué. Elias, quando foi subir para o céu, para a verdadeira terra prometida, né, no redemoinho, ele precisou deixar Eliseu. Abraão, quando precisou passar de nível, ele precisou deixar Ló. E muitas vezes, amados, para passar de nível, nós vamos precisar cortar o cordão umbilical de algumas pessoas. E na hora de deixar ir, como eu preguei algum tempo aqui atrás, quantos lembram quando eu preguei sobre o perdão, né? E perdoar significa deixar ir. Então, muitas vezes, para passar de nível, eu vou precisar deixar algumas pessoas ir. E na hora de deixar algumas pessoas ir, amado, aquilo dói. Porque parece que algumas pessoas têm um cordão, tem uma coisa que está amarrada na gente. Né? E como dói deixar ir. Porque a gente não quer deixar ir. Mas para passar de nível, muitas vezes, eu vou precisar deixar ir. Eu vou precisar superar o meu passado. Muitas vezes um passado de dor, um passado de angústia, passados que traz peso, passados que trazem memórias que nos fazem chorar. Eu vou precisar superar esse passado. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço coisa nova. Para poder experimentar o novo, eu tenho que esquecer o passado de uma vez por todas.
quando nos perturba. De vez em quando o passado vem bater na porta do coração. E Satanás, que é o acusador, ele adora lembrar o teu passado, principalmente das áreas que você fracassou, as áreas que você errou, as áreas que você pecou, para jogar na tua cara. Mas como dizia o André Valadão em uma música há muitos anos atrás, né? Quando Satanás vier te lembrar do teu passado, você vai lembrar do futuro dele, no lago de fogo e de enxofre. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Já dizia os antigos, quem vive de passado é museu, né, irmão Pedro? Já dizia os antigos, quem vive de passado é museu. O meu passado já era. Aquele que está em Cristo, tudo se fez novo. Nova criatura é. Quem lembra do teu passado é o capeta. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar do teu futuro. O futuro de glória, o futuro de bênção, o futuro de vitória. Aleluia! Aplauda aí, meu irmão. Se eu quiser experimentar o novo de Deus, quantos ainda querem passar de nível aí? Quantos querem experimentar o novo? Bota na tela aí para nós o Mateus 8 aí, minha irmã. Bota aí o Mateus 8, 28. Quando Jesus passou por aquela tempestade juntamente com os discípulos, como a minha mãe pregou aqui, ele já tinha declarado que eles iam para outro nível. Eles iam para outra margem. E aí você sabe, aconteceu aquela tempestade, os discípulos ficaram com medo. Jesus se levantou e disse: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? E Jesus então repreende o vento, faz cessar o mar, e então eles conseguem definitivamente chegar do outro lado. E quando eles chegam no outro nível, quando eles chegam na outra margem, eles se deparam, Jesus e seus discípulos, com dois endemoniados. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, fala que era apenas um. Mas no Evangelho de Mateus diz que eram dois. Provavelmente Mateus sabia que tinha dois. E talvez Marcos e Lucas não viram o outro. Não entraram em contato com o outro. Mas Mateus sabia que eram dois. E por isso que no Evangelho de Mateus você encontra que eram dois. Alguns teólogos acreditam que desses dois endemoniados, um subjugava o outro. Então talvez na hora que Lucas relatou, ele não viu o outro que estava subjugado. Mas enfim, no Evangelho de Mateus diz que eram dois endemoniados. E pesquisando essa palavra, essa passagem, né? Um teólogo fez um comentário que ele acreditava que Jesus, depois de ter passado por aquela tempestade estressa ou não estressa? Tempestade preocupa ou não preocupa? Tempestade faz você perder o sono ou não faz? Tempestade é coisa boa ou coisa ruim? Então eu imagino que depois de Jesus passar uma tempestade, tudo que ele queria era descansar. Sim ou não? Depois de passar por um estresse muito grande, irmãos, se eu pudesse, eu ia tirar um tempo de férias. Depois de passar por um período de grande estresse, se eu pudesse, eu, Cristian Zunino, eu ia tirar um tempo de férias para me recompor, para me reabastecer. Afinal de contas, eu sou um ser humano, e seres humanos precisam de descanso, precisam de um tempo de férias, precisam se recompor, precisam se reelaborar. Eu imagino que Jesus, depois de chegar no outro nível, tudo o que ele queria era um tempo de descanso, um tempo para poder se reelaborar. Mas foi isso que ele encontrou? Não. Jesus de cara encontrou dois endemoniados para fazer libertação. Então, no segundo nível, na segunda fase que Deus quer nos levar, muitas vezes você vai ter que substituir o descanso e o conforto pela dedicação ao reino de Deus. O nosso corpo quer descansar, a nossa carne quer o conforto, mas Deus muitas vezes vai estar gritando: levanta dessa cama, tem um demoniado para você libertar. Levanta dessa cama, tem um doente para você visitar. Levanta dessa cama, tem um enfermo
enfermo para você curar. Levanta dessa cama, tem um doente para você curar. Levanta dessa cama, tem uma pessoa para você ganhar para Jesus. Levanta dessa cama, tem almas lá fora esperando você pregar o evangelho para elas. Levanta dessa cama, tem alguém precisando da tua ajuda, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, de uma oração, de um colo, de um abraço, de um beijo, de um levanta e anda. Quantos estão entendendo? A nossa carne quer um conforto, a nossa carne quer descansar. Eu estou cansado, eu passei por um estresse, eu passei por uma tempestade muito grande, mas Deus está contando com a gente, mesmo cansado, mesmo passando por um estresse muito grande, Deus está contando com a gente. Ele espera você se descansar, Ele espera você se reelaborar, porque Ele é paciente, Ele não é como o homem. O homem não entende a tua dor, o homem não entende o teu estresse, o homem não entende o teu momento de depressão, o homem não entende quando você está passando por uma grande tempestade. As pessoas te apontam, as pessoas te acusam, olha só como ele é fraco, olha só como ela é fraca, mas Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela testa da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Deus entende a tua dor. Deus entende quando você está na tempestade. Deus entende quando você está sofrendo. Deus entende quando você não tem mais forças para continuar. Ele não te condena, Ele não te acusa, Ele não te aponta. Ele diz, meu filho, eu estou contigo até o fim. Aleluia. Nada pode me separar do teu amor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Aleluia! Depois do descanso, depois de se reelaborar, depois de se fortalecer no Senhor. Lembra quando eu preguei aqui sobre Davi? Que Davi ele chegou de uma guerra e ele chega na cidade de Ziglag e eles tinham queimado a cidade a fogo. Sequestraram as mulheres de Davi, os filhos, todos os soldados, queimaram a cidade. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais forças. Você imagina o que é chorar até não ter mais forças? Davi chorou, até não ter mais forças. Depois ele se reelaborou. Ele buscou forças no Senhor. E ele consultou o Senhor. E ele disse, Senhor, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse, Davi, persegue, você vai alcançar, e você vai restituir tudo de volta, tudo que o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor levou, eu restituirei tudo em dobro. Aleluia! Aleluia! Persegue, Davi, vai atrás, Davi, corre, Davi, eu sou contigo. Amém. Aleluia! No outro nível, Deus deseja nos usar para salvar vidas. Pessoas doentes, pessoas fragilizadas, pessoas oprimidas pelo mundo e até mesmo possessas, como era o caso desse gadareno. Eram dois endemoniados. Existem pessoas lá fora, amados, que o demônio não manifesta na vida delas, mas elas estão tão oprimidas pelo inferno, tão oprimidas por Satanás. Tem um olhar pesado, não tem alegria, não tem paz. E quem que você acha que Deus vai usar para levar a paz, para levar o refrigério, para levar uma palavra de esperança, de vida para essas pessoas? Se não é você, se não sou eu. No outro nível, existem pessoas para que possamos libertar, curar, pregar o Evangelho. No outro nível, se você prestou atenção na passagem bíblica, a Bíblia diz que Jesus ele chega nessa cidade chamada Gadara. A cidade de Gadara, ela pertencia a uma região onde a maioria dos habitantes eles eram gregos. E essa região pertencia a uma geografia conhecida como Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Gadara era uma dessas cidades de Decápolis. A cultura ali era gentia, e por isso que eles comercializavam carne de porcos. Há
alguns acreditam que poderiam até mesmo ter judeus infiltrados no meio deles. E por isso talvez Jesus tenha consentido que durante o processo de libertação os demônios fossem expulsos para uma manada de porcos. O detalhe, amados, é que quando Jesus Cristo consente com o demônio, e ele, ao fazer a libertação, ele manda todos os demônios para aquela manada de porcos, e aquela manada de porcos se precipita. Talvez você não parou para pensar, mas Jesus Cristo quebrou financeiramente e economicamente uma cidade inteirinha. A Bíblia diz que eram aproximadamente 2.000 porcos. Imagina, Bahia, uma cidade inteira dependendo da venda de porcos, 2.000 porcos, e Jesus Cristo quebrou financeiramente todo mundo. Não foi Satanás, foi Jesus. Jesus que acabou com o comércio de porco. Para um judeu, a carne de porco é considerada imunda. Para um judeu seria inadmissível comercializar carne de porco, porque eles conhecem muito bem a lei, e na lei a carne de porco era considerada imunda. Então o judeu jamais poderia comercializar carne de porco. Então há quem diga que houvesse judeus ali infiltrados. E se isso é real, Jesus tinha todos os motivos para fazer o que ele fez: acabar com a festa deles. Mas independente de ter ou não ter judeus no meio deles, Jesus Cristo permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e quando isso aconteceu, Jesus literalmente quebrou aquela cidade. O que a gente aprende aqui, amados? No outro nível, nós vamos assistir Jesus Cristo acabando com tudo aquilo que é contrário aos princípios do seu reino. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, não sei se a irmã consegue jogar aí para nós na tela, Atos 16. Vai ler até o 18, tá? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Volta aqui para a gente no 16. Essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. E ela usava esse espírito de adivinhação para ganhar grana. Paulo repreendeu o demônio e disse: sai, em nome de Jesus. Espírito de adivinhação, todo tipo de espírito que quer ter lucro de maneira errada. Do outro lado do nível, do outro lado do mar, no outro nível, você será usado por Deus para denunciar corrupção, pecado, sujeira, safadeza, desonestidade. Onde tem a luz de Jesus tem que sair. Amém? Não é só na política, não. Não é só na política, não. Isso é na igreja, em tudo que é lugar. Lembra quando Jesus começou o ministério dele? Ele entrou no templo, ele pegou um chicote e começou a botar todo mundo para fora. Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Está escrito que a casa do meu pai seria chamada casa de oração. Vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de ladrão, de salteadores. Jesus botou tudo para correr. Então Jesus não admite, irmãos, esse tipo de coisa que vem no outro nível. No outro nível, Deus vai te usar para acabar com a corrupção, para denunciar o sistema de crentes honestos das pessoas. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz que depois que Jesus promoveu a libertação e quebrou financeiramente aquela cidade, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 34, que os moradores da cidade
cidade saíram ao encontro de Jesus. E quando viram a Jesus, encheram Jesus de beijo, pastor Alice. Deram muito carinho para Jesus, pastor Hector. Deram um abraço de Jesus. Jesus, tu és o nosso ídolo. Jesus, fica aqui conosco. Convém você ficar uns dias aqui em Gadara. Foi assim? A Bíblia diz que rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Sabe o que eu vou encontrar no novo livro, pastor Hector? Rejeição. Se eu te disser que no outro livro você vai ser rejeitado, você ainda quer ir para o segundo livro? A palavra de Deus diz em Timóteo que todos aqueles que desejarem viver piamente o Evangelho de Jesus padecerão perseguição. Se você ainda não está sendo perseguido por ninguém, meu irmão, comece a vigiar, porque alguma coisa está errada. Jesus disse: ai de vocês, quando todos disserem bem de vocês. Ai de vocês. Ai de nós, quando todo mundo estiver elogiando a gente, paninho quente, né? Ai, pastor Christian, a tua pregação de domingo à noite, que tremendo! Glória a Deus, foi maravilhoso, Deus falou tanto comigo. Eu aceito o elogio, irmão, fica tranquilo, mas depois eu devolvo toda a glória para Jesus. Eu sou só um vaso de barro. Mas a Bíblia diz: ai de vocês, quando é só elogio de vez em quando a gente recebe, sim. Deus permite, porque Ele sabe que a gente é pó, né? A nossa estrutura é pó, que a gente não aguenta muito tempo só levando lambada. Então de vez em quando Ele permite alguém dar um elogio, né, pastor Alice? Que é para a gente animar um pouco também, né? Afinal de contas a gente é filho de Deus, né? Mas, irmão, não pense que no segundo livro vai ser só bênção, só glória, só honra, porque não vai ser, não. No segundo livro vai ter muita gente perseguição. No segundo livro vai ter rejeição. Porque se o nosso líder, o nosso mestre, foi o homem de dores, o homem mais desprezado, ele veio para os seus e nem os seus o receberam. Nem os judeus, que eram o povo que estava esperando o Messias, não receberam ele. Então não pense vocês que se rejeitaram Jesus, a gente não vai ser rejeitado, só se você está seguindo outra pessoa. Se estiver seguindo Jesus mesmo, de verdade, pode preparar a rejeição, você vai ser rejeitado. Nem todo mundo vai te dar beijinho. Alguém ainda quer ir para o segundo nível? Amém. Alguém ainda quer passar? Quer ser promovido? Vamos. Aleluia. Amém. No outro nível, nós teremos que nos submeter a um processo de santificação total. Separei aquela música aqui da Aline Baixo, que a gente cantava 1000 anos antigamente, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo que eu sou. Porque a igreja do dia de hoje, ela não aprendeu muito sobre consagração. E consagração, irmão, é aquilo que a gente faz com as crianças aqui, no dia de apresentar as crianças no templo. Você consagra, você dedica aquela criança para Deus. Consagrar é colocar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito totalmente à disposição de Deus. Hoje em dia tem pessoas que não querem ceder uma casa para fazer uma célula. A gente está vivendo um período tão terrível, de tanto esfriamento do amor, que as pessoas hoje, para oferecer a casa para fazer uma célula, é um trabalho. Tem que pedir, daqui a pouco o pastor tem que se ajoelhar. Meu irmãozinho, você pode ceder a casa que é de Jesus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Você pode ceder a casa que pertence a Deus, mas que ele prestou para você morar. Você pode ceder para ele de novo, para ele poder fazer uma célula na tua casa? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, uma falta de temor tremendo. Cadê o primeiro amor? Nós deveríamos nos ajoelhar diante de Deus e pedir: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque deixamos o primeiro amor. Perdoa-nos porque esfriamos. Perdoa-nos porque esquecemos do alto preço que foi pago na cruz. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Queremos os sonhos, queremos as bênçãos, queremos ser graduados, queremos passar de nível, mas nós não queremos pagar preço nenhum, não queremos participar das aflições de Jesus. Nós queremos as bênçãos, queremos a ressurreição, mas o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 2, versículo, coloca para mim na tela aí, irmã, Filipenses 2, versículo 8, não, versículo 10. Filipenses 2:10.
Filipenses 3:10, perdão. Filipenses 3:10. Aleluia. Que bom jogar na tela, né, irmão? Olha só, o apóstolo Paulo, ele queria muito conhecer a Jesus. Ele queria passar de nível. Eu quero conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação, em outra versão é a comunhão das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Volta no 10 ali, volta no 10. Quantos querem a ressurreição? Quantos querem experimentar o poder da ressurreição? Só que para experimentar o poder da ressurreição, eu também tenho que experimentar a comunicação das suas aflições. Só tem ressurreição para quem experimenta a comunhão das aflições. A igreja de hoje quer o poder da ressurreição. Ela quer o levanta e anda. Ela quer a glória. Ela quer o poder. Ela quer a unção. Mas ela não quer a comunhão das aflições. E não tem poder, ressurreição, glória, fogo, sem a comunhão das aflições. Você acha que Deus está me usando aqui com fogo por quê? Porque eu passo comunhão das aflições. Eu vivo a comunhão das aflições. Eu vivo a comunhão das aflições. Por isso que Deus dá fogo e glória. Agora, fogo e glória para quem não tem comunhão das aflições, meu irmão? Não tem, não. Muita gente quer glória, quer poder, quer fogo, mas não quer a comunhão das aflições. Teremos que nos submeter a um processo de santificação, irmão. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5 que Ele vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Só que eu tenho que deixar Ele santificar. E dói. E dói porque eu vou ter que abrir mão de coisas que a minha carne não quer abrir mão. Eu vou ter que talvez voltar a jejuar. Eu vou ter que trocar o meu cardápio, a minha alimentação. Abrir mão das gordurinhas. Abrir mão dos prazeres, dos pepinos e dos melões do Egito. Eu vou ter que abrir mão talvez de algumas guloseimas que estão me deixando inchado, inflamado. Eu vou ter que permitir Deus santificar no espírito, na alma. É uma santificação total, uma consagração total. Vai doer. Eu quero isso mesmo. Eu vou precisar aprender a fechar a minha boca. Se tem um versículo que o meu pai gosta de falar, eu já decorei, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que entra também contamina, mas não se compara ao que sai. Ao que sai da boca, esse contamina. Porque foi Jesus que falou. Foi o pastor Cristiano. Jesus é quem falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que está saindo da nossa boca? Nossa boca está sendo realmente um rio de água viva? Nossa boca está fluindo palavras de cura, de vida, de esperança, de alegria, de fé, de ânimo, de encorajamento? A boca de um profeta de Deus, uma profeta de Deus, não pode sair palavra de morte. Da nossa boca é só palavra de vida. Só palavra de vida. Ah, mas a situação vai piorar. Meu Deus, viu televisão essa semana, pastor Hector? Meu Deus, vai piorar, está piorando. Está piorando e vai piorar. Está escrito na Bíblia que vai piorar. Pode até estar escrito na Bíblia que vai piorar, mas da minha boca só vai sair bênção. Está escrito na Bíblia que vai piorar, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para melhorar. Amém. Aleluia? Aleluia. Porque eu não sou profeta do caos. Eu sou profeta da esperança. Eu sou profeta da alegria, do ânimo, da esperança, da coragem. Vamos lá, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está difícil, mas o Deus poderoso está do meu lado. E se a tempestade vier novamente, pode ter certeza, Ele vai acalmar a tempestade. Aleluia. Aleluia. Não temas. Ele está no barco. E se Ele está no barco, meu irmão, do outro lado tem bênção também. Do outro lado, se eu estiver disposto a me submeter a todos esses processos que Deus exige
para a passagem de nível, eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Amém. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém. Tem lágrimas? Tem. Tem dor? Tem. Tem processo? Tem. Tem aflições? Tem. Mas também tem vida com abundância. Tem prosperidade. Tem bênção. Tem honra. Tem glória. Você pode ficar de pé e dar uma voz ao Senhor? Aleluia. Fica de pé, meu irmão. Aleluia. Se você estiver disposto a se submeter a todos os processos que Deus tem para a nossa vida, do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Moisés, Miriam cantaram o hino da vitória do outro lado. E se eles cantaram, nós vamos cantar também. Aleluia. Vale a pena ser profeta. Como dizia a música da pastora Ludmila Feber, nem que Deus providencie corvos para me alimentar, eu não vou desistir. Serei fiel até o fim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará dentre os mortos. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Aleluia! Vocês podem colocar um louvor lá. Qual é aquela música que eu fui escolhido? Aquela música: eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Aleluia. Comece a orar, irmãos. Quantos querem ir para o segundo nível? Eu vou convidar os meus pais para vir aqui na frente, a pastora Alice, o pastor Hector. Eu quero fazer um convite, irmãos. A moda antiga. Porque a moda antiga, irmãos, a gente não fazia um culto sem trazer as pessoas aqui no altar para receber oração. Deus quer um comprometimento. E só quando a gente vem aqui na frente é que a gente se compromete. Lá na cadeira a gente não se compromete. Agora eu quero convidar você que quer passar de nível mesmo. Você que quer viver o segundo nível. Você que quer viver a segunda milha. Você que quer viver no segundo andar. Vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Porque só no poder do Espírito, irmão, que a gente consegue passar de nível. E se você quer passar de nível, você quer ir para outro nível, quer ser promovido, nós vamos orar por você. Aleluia. Deus vai dar vitória. Aleluia. Quem sou eu? Eu era a escolha de Deus. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti?
Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos de pé. Senhor, Deus, Pai amado, quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor nos leve debaixo da sua paz, debaixo da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, Deus, sobre nós, Senhor, uma vivência abençoada por ti, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, de todo acidente, em nome de Jesus. Amém. Amém.